Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho a menor ideia de que horas que você está vendo esse vídeo, mas agora a gente vai mandar a crítica da segunda temporada de Sky Rojo, que foi lançada na Netflix na última sexta-feira, 23 de julho. Bora nessa? Mas antes da gente continuar, por favor, dá um like aí, marca o sininho, subscreve o canal, vira nosso inscrito, segue aqui e ajuda a gente a crescer essa comunidade. O seu mísero like pode ajudar muito a gente a crescer. Vamos lá? Bom, antes de começar eu queria falar uma coisa. O que eu estou fazendo aqui é dando a minha opinião. Se você discorda, vai na caixa de comentários e civilizadamente comenta o que você pensou dessa série. Sky Rojo é uma produção de Alex Pinha, que é o mesmo criador de La Casa de Papel, White Lines, uma série de séries da Netflix que são grandes sucessos. E essa não é diferente. Ela é um grande hit da Netflix. A primeira temporada ficou entre as séries mais vistas, bateu recorde de visualizações em pouco tempo. Aquelas métricas meio malucas da Netflix, né? Milhões de visualizações em 7 dias e isso tudo mais. Mas enfim, a segunda temporada deixou um certo ar de decepção entre os fãs. Bom, se é que já tinham fãs dessa série, né? Afinal de contas, ela foi lançada a primeira temporada em 2021 também. Mas bom, deixou um certo ar de déjà vu, sabe? Uma coisa, eu já vi isso aqui. E eu vou tentar explicar o porquê que eu achei isso. Veja bem, tudo que eu falar aqui não quer dizer que a série seja ruim ou que você vai perder seu tempo assistindo. Pelo contrário, ela é uma série que eu brinquei que era um pouco um guilt pleasure, sabe? Sabe aquela coisa quando você tá com o dedo machucado e você cutuca, sente dor, mas você vai lá e cutuca de novo? E pra mim, Sky Rojo é desse jeito. Você reclama, fala, isso aqui é meio ruim, que coisa chata, não tô aguentando mais, mas não consegue largar e ver todos os episódios de sequência, até porque são 8 episódios de 28 minutos. Na verdade, são 7 episódios de 28 minutos, porque o 8º episódio tem 40. É o season finale, né? Daí faz sentido ele ser um pouco maior e tudo mais. E esses episódios eles foram gravados todos em sequência. Então, do primeiro episódio da primeira temporada até o 16º episódio, que seria o 8º episódio da segunda, são 16 episódios gravados em sequência, e é um arco muito grande. E aqui, para mim, começam os problemas de Sky Rojo. A série mantém a fórmula que o Alex Pinha gosta de dar nas suas séries, né, nas suas produções, e a mesma fórmula que ela usou na primeira temporada. É completamente acelerada, gente. É assim, um tiro atrás do outro. Pá, 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 o tempo todo você vendo ali aquelas séries. Mas isso também reflete um certo cansaço quando você está vendo a série, porque parece que você quer acelerar até o processo de assistir a série, de tão acelerado que é. E ao mesmo tempo, a trama parece que anda e não sai do lugar. Ela segue sempre o mesmo compasso, sempre o enredo original. É mais ou menos uma coisa como se aquelas séries... Sabe aquelas séries procedurais que cada episódio... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Thundercats. Eles estão sempre lutando contra o Vingador, né? O tempo todo lá, luta com o Vingador, gira tudo, volta, luta com o Vingador, daí acontece outra coisa, luta com o Vingador. É a mesma coisa, só que essa série ela não se propõe a isso. Ela propõe ser um seriado, onde os episódios vão evoluindo, mas de repente você olha e fala, cara, mas não evolui. A cada momento que a série tem a chance de criar uma ramificação, de mudar um pouco o foco, de sair dessa luta constante das 3 garotas de programa contra os 3 cafetões, inverter, dar um twist nisso e criar uma nova história, não. Ela volta para a mesma base, de que tem 3 homens muito fiéis uns aos outros que disputam o comando daquele momento para caçar as 3 garotas que se uniram fortemente e vão continuar ali. Esse, para mim, é o grande problema dessa série. E na segunda temporada isso fica escancarado. Porque na primeira temporada, o caráter acelerado, frenético, como eu mesmo chamei, e eu vou deixar aqui na descrição o link para a crítica da primeira temporada, ele faz muito sentido, e ele é até uma surpresa, um frescor. Era aquele momento de pandemia, onde a gente queria uma coisa super rápida, acelerada, né, para deixar a cabeça embora e não precisar pensar muito sobre as coisas. Só que na segunda temporada você quer um pouco mais de aprofundamento ali naqueles personagens, entender um pouco aquele contexto e até mesmo esperar que aqueles personagens reajam de uma forma com a qual você não espera. E esperar que reajam com a forma com a qual você não espera. Essa frase deveria ir para os anais do YouTube como grandes frases de crítica. Brincadeiras à parte, a coisa aqui que eu tô falando é a seguinte. Quando a gente tá vendo uma série, a gente não quer só que a trama crie aquela mudança repentina ali. Tava todo mundo indo para uma direção, daí tem um tiro, daí a pessoa morre, você não sabe se ela morreu ou não. Esse é o cliffhanger, né? Que é uma espécie... o termo em inglês para gancho.
Quando o episódio termina num momento um ápice, assim, você fala, meu Deus, eu preciso ver o outro episódio. Isso, sem dúvida, Sky-Ho tem na primeira temporada e se repete na segunda e você não consegue largar. O Alex Pina, ele é craque em criar esse tipo de roteiro, porque ele faz com que você o tempo todo queira ver o próximo episódio para entender para onde a história vai. Mesmo que você não tenha sacado direito as coisas, a coisa não tenha andado muito bem, mas você quer saber para onde vai. E aí você acaba esquecendo o que ficou. E eu acho que é no que ficou que Sky-Ho perde muita oportunidade de criar uma série muito mais interessante. Uma série que agrade mais, que tenha mais nuances, mais camadas. Porque é o tempo todo tão acelerado que você acaba ali não conseguindo se identificar com aquelas personagens. E aí você espera, ó, agora vai ter uma mudança, agora o roteiro vai para outro caminho. Agora isso aqui que era o que eu não esperava vai acontecer. E, velho, não. Só acontece aquilo que a gente espera o tempo todo. E lá, quando você já viu 16 episódios sobre isso, dá aquela sensação de, cara, que cansaço, eu já sei o que vai acontecer, isso tá tudo repetitivo. Sem dar spoiler, porque aqui não é a minha ideia, o final dessa segunda temporada, ele basicamente não sela esse arco todo. Ele é quase que uma espécie de reboot desse arco todo. Mas eu não vou falar mais nada. Vou deixar que você veja e tire sua própria conclusão. É por isso que eu acho que Sky-Ho, ele repete tanto a fórmula e tanto essa trama original que ele acaba ficando cansativo. No final você já não sabe nem mais o que você está vendo. E aí você deve estar falando, pô, então é tudo uma porcaria. Não, não é uma porcaria. Porque a série tem elementos muito interessantes. E esses elementos interessantes, eles conseguem te prender. Além dos ganchos que eu falei, que é um recurso muito tradicional na televisão, para você manter o espectador, você vai lá, coloca uma cena final de episódio, assim, que é uma coisa que a pessoa fala, cara, eu não vou conseguir largar. Claro, ela vai estar lá vendo e, por exemplo, sei lá, alguém toma um tiro, ou alguém some, ou alguém toma uma atitude inesperada, você vai falar, bom, agora eu preciso continuar vendo. E ela tem uns outros elementos da primeira temporada que são repetidos à exaustão nessa segunda e que também dão essa sensação de cansaço um pouco, mas ainda tem o seu frescor ou a sua boa ideia. Por exemplo, as cenas de sexo. A série fala sobre 3 garotas de programa, né? A Coral, a Wendy e eu esqueci o nome da terceira, mas tudo bem. Essas garotas de programa fugiram de não tem um termo melhor, né? Um cabaré, um prostíbulo, uma casa de prostituição que abusava constantemente delas. Não só da questão do sexo em si com os clientes, que já é uma forma de abuso, inclusive a série, ela toca muito no tema do tráfico humano, na prostituição, no machismo. Só que, claro, isso de forma muito superficial. A série não aprofunda nessas tramas que seriam extremamente interessantes de serem tratadas com algum rigor a mais. Mas também não é displicente, não é que ela trate essas tramas de qualquer jeito e torne tudo uma experiência ruim. Pelo contrário, essas tramas são até pontos altos da série. Só que justamente por tratar desse, vamos dizer assim, desse universo da prostituição, tem muitas cenas de sexo. E na segunda temporada fica até um pouco enfadonho como as cenas de sexo surgem gratuitamente para preencher espaços vazios do roteiro. Aí eu vou para outro ponto. As cenas de abuso são muito fortes e muito repetitivas e muito constantes. E isso pode até, infelizmente, prender a atenção de alguns espectadores que gostam desse pitoresco, desse grotesco. Mas, para um espectador um pouco mais atento, que gosta de ver séries que, ok, toquem nesses temas, mas que propõem uma discussão um pouco mais sensata e uma discussão que problematiza esses problemas, segunda frase que vai para os anais do YouTube, mas que problematiza essas situações de abuso com maior rigor, chega a não ficar só cansativo, até um pouco desgastante. Mas eu acabei me perdendo aqui no raciocínio, porque afinal de contas eu ia falar dos pontos positivos. A própria fórmula acelerada é um ponto positivo. Por mais que ela te estimule a querer terminar logo, ela também não te dá aquela sensação de que você está preso, que não tem filler na série. É que nem quando você está lendo um livro que tem capítulos curtos, você vai ali naquela sequência. Além disso, você tem toda uma fotografia, uma estética que remete a grandes produções latinas, com grande peso às produções mexicanas. Então você tem aquela vilã ou aquele vilão extremamente caricato, né? Aquelas coisas, como eu posso dizer, aquelas atuações que sobem um tom da dramaticidade. E, além de tudo, uma estética mesmo, uma fotografia muito colorida e tudo isso te estimula muito, né? Muita informação. E acho que isso é um ponto positivo da série. E de toda forma, a série tem uma trama consistente.
né? Ela tem um enredo que é consistente. Por mais repetitivo que ele seja, ele faz sentido. Ele tem, né, os papéis bem feitos de vilões, de anti-heróis, porque eu não colocaria heroínas nessa história. Colocaria que são anti-heróis. Outro incômodo que eu tenho, além do aumento de cenas de abuso e até da brutalidade das cenas de abuso na segunda temporada, é também um pouco o aumento da violência que vira até certo ponto desproporcional. Então, as próprias... Na primeira temporada, bom, se você não viu, perdão, mas eu tô falando da segunda, então vou ter que fazer esse comparativo. Na primeira temporada, as garotas, elas ainda estavam tentando descobrir qual era a força que elas tinham para fugir ali. Elas não tinham a força bruta, elas não eram exímias atiradoras, nunca tinham atirado em ninguém, não conseguiam matar pessoas a sangue frio. Nessa segunda temporada, isso tem uma virada muito grande, sendo que, do ponto de vista cronológico, se passaram 2 dias, 3 dias desde o início da fuga delas, né? Desde do momento onde a primeira temporada para, se passou menos de um dia, porque a segunda temporada começa exatamente onde a primeira parou. E elas viram até assassinas monstruosas. Tá, ok, exagerei bacana, que elas não viram assassinas monstruosas, mas elas demonstram um grau de violência muito elevado. Você pode justificar falando que quando você vive num cenário como esse, de muita violência, de muito abuso, a sua resposta naturalmente pode ser essa, porque é só o que você conhece. É uma justificativa aceita, mas eu acho que é um incômodo. Enfim, tô aqui tergiversando, tô aqui falando um bocado, e vou agora tentar caminhar para uma conclusão. Na minha opinião, Skyhorror é uma série regular. Regular, para mim, é uma série que tem 2 de 5 estrelas. E eu acho ela regular justamente porque ela tem coisas muito interessantes, e as coisas muito interessantes dela poderiam torná-la muito boa. Mas são as coisas muito interessantes dela que são repetidas e forçadas à exaustão que a tornam uma série um pouco cansativa. Enfim, eu tenho plena certeza que essa série vai ter terceira temporada. Não só pelo Alex Pina ter um grande contrato com a Netflix e ser hoje um criador que a Netflix quer manter, afinal de contas, La Casa de Papel está acabando e a Netflix precisa de mais franquias e mais hits, e também porque a série tem muita visualização, ela tem muitos recordes de acesso. Então é quase inevitável que vai ter uma terceira temporada. Ao que tudo indica, infelizmente, essa terceira temporada vai ser mais uma vez mais do mesmo, que é a mesma crítica que eu fiz a La Casa de Papel. Mas bom, calma, né? Vamos esperar para ver. Então, espero você até o próximo vídeo.